Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. João capítulo 4, verso 4 diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto à fonte, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. Respondeu-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus disse-lhe: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado? Jesus lhe disse: Qualquer que bebe desta água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher respondeu: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha mais sede e nem precise vir aqui tirá-la. Amém? Até o versículo 15, do verso 4 ao verso 15. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que narra uma história bastante conhecida de nós. Jesus e a mulher samaritana. E toda vida que nos deparamos com essa história, a gente analisa e extrai algumas lições para os nossos dias. Jesus, ele necessário passar por Samaria e na cidade de Sicar. E ali estava a fonte do pai dos judeus, o pai Jacó, os patriarcas, que nós ouvimos muito essa expressão. Nosso pai Abraão, pai Jacó. Sempre os judeus, o povo de Israel, trata os patriarcas com grande respeito. E aqui não é diferente. Jesus vem caminhando, passando por Sicar, na herdade a qual ele havia comprado e dado a seu filho José, está lá em Gênesis, do 30 em diante. E aqui está o encontro de duas pessoas, Jesus, um judeu, e a mulher samaritana, que não é narrado o seu nome, apenas diz uma mulher samaritana. Jesus assenta-se à hora sexta do dia, e está com sede, e ele se aproxima da fonte onde está aquela mulher. Acredito que ao meio-dia aproximadamente, e ele com sede começa a conversar com aquela mulher e pede água a ela. Ela logo passa em rosto do Senhor, de Jesus, e diz: Olha, como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou samaritana,
água a beber, não sabe que os judeus não se comunicam, não falam com os samaritanos? E eu fiquei me perguntando por que presbítero Sérgio, essa intriga, essa enrasca, né, como a gente diz aqui no Ceará, né? E o povo judeu não se comunicavam com os samaritanos porque eles haviam se misturado no Antigo Testamento com os povos que adoravam outros deuses. Os irmãos depois quiserem dar uma olhada, está escrito em 2 Reis, capítulo 17. Vai dizer lá que o rei da Síria trouxe para Samaria tudo que tinha de povo pagão. E aqueles povos trouxeram com eles os seus deuses e queriam adorar ali, aonde era proibido. E o pior que eu achei não era os povos pagãos virem para a cidade, mas é que quando o rei da Síria diz e dá uma ordem, porque Deus irou-se contra aquele povo que estava levando o povo de Deus a pecar, que mandou até leões para comer ali aqueles que estavam pecando contra Deus. Mas o rei da Síria consultou um dos seus sacerdotes, ele disse: olha, o povo não sabe adorar, então traga um sacerdote lá dos judeus que nós vamos ensinar. E o texto diz que eles ficavam servindo, querendo servir a Deus e aos deuses pagãos. E não foi assim que Deus, a princípio, ensinou o seu povo de Israel pela palavra de Deus. Servir a dois senhores. O nosso Deus, Ele quer 100% da fidelidade do seu povo. Mas ali, os samaritanos, junto com aqueles, se misturaram e fizeram essa celeuma, essa salada. E há um dos deuses deles, irmã Ana, que na cultuação pagã deles, sacrificava até seus próprios filhos. Queimavam seus próprios filhos. Mas Deus falou em sua palavra a Moisés, aos patriarcas, que não temesse aos deuses pagãos. O povo que serve ao Senhor nunca deveria se dobrar, se inclinar e menos temer aqueles deuses pagãos. Eu me lembro logo do profeta que desafiou o Baal, né? Fala mais alto. Acho que Baal não está escutando as orações de vocês. O profeta de Deus não se encurvou. Mas esse não é o roteiro que eu vou levar, é só para a gente entender o contexto, porque que eles não se falavam, não se comunicavam bem. Porque os samaritanos, eles eram um pouco misturados. Por isso que às vezes a gente analisa e observa que Deus, ele não quer mistura no meio do seu povo. Deus, ele quer 100% puro, santo, remido, comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E às vezes nós queremos que Deus se revele, se manifeste, derrame a sua Shekinah. Mas voltando nós aqui ao texto, no capítulo 4 de João, Jesus: me dá de beber, mulher. Tu soubesse quem te pede? Tu soubesse quem está te pedindo? Porque quem está te pedindo tem água viva. E a mulher não entendeu, sabe, Israel? A mulher pensava que era água igual ao poço. Aí Jesus diz assim, no 10, corre a sua vista comigo. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vou repetir. Jesus diz, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Quando a Bíblia fala sobre água, tem várias simbologias. Mas se ela conhecesse o dom de Deus aqui, como o Senhor está falando, a água que ele está falando é a própria salvação. Porque aquela mulher pecadora que vai à fonte de Jacó e bebe a água dada pelo o pai Jacó, ela vai ter novamente sede. Mas se ela conhecesse Jesus, o Nazareno, se ela conhecesse quem estava falando ali, se ela soubesse, presbítero Saulo, que estava diante dela a verdadeira fonte, agora que ela não vai beber e sentir mais sede, mas a fonte eterna, louvado seja Deus, aquele que leva esta água ao coração do homem e da mulher pecadora, através da salvação, e ele sai da sua ignorância, e passa a caminhar pela graça e o poder de Deus em sua vida. Aleluia. Faça uma retrospectiva. Antes de você beber desta fonte e depois que você bebeu desta fonte, Jesus de Nazaré. As pessoas estão preocupadas de apresentar muita coisa. A gente se preocupa com muita coisa para levar a salvação, presbítero Daniel. Mas a Bíblia vai dizer que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia! Não é muita coisa não, igreja. O mundo, muita gente quer beber da fonte chamado Jesus de Nazaré. Às vezes até nós. Parece que não conhecemos mais a fonte. E um dia um homem de grande estatura, eu vou citar o nome dele aqui, que tem liberdade, Francisco José, pastor Francisco José, conhecido carinhosamente Dedezinho. E um dia ele veio pregar no culto de senhora, irmão Sérgio, e eu ali... E ele foi com aquele jeitinho dele, me chamou lá para o canto aqui, do cantinho do muro de pedra e disse, como é que está tu? Eu digo, está tudo bem. Como é que está bem? Como é que está tão bem? Me diga esse teu bem. Tu ainda está bebendo da fonte? Eu não vou dizer para ti como é que tu tem que buscar a Deus e aonde não, porque tu sabe a fonte. É você que tem que ir até a fonte. Você que aprendeu lá comigo nas pedras, não era lá nas pedras? Eu botava vocês para orar, e vocês ali se entrociam para um lado e para o outro, mas era a fonte. Vocês lembram quando você ia ler a Bíblia juntamente conosco, que passávamos o dia, e ali lendo a Bíblia e procurando aprender a palavra? Era a fonte. Então, vá para a fonte, bonitinho. Eu não vou lhe ensinar nada não, porque você já sabe. A fonte é Jesus. Quer poder, quer graça, quer autoridade para pregar? Vá para a fonte. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória, glória. Jesus é a fonte desta igreja. Jesus é a fonte, daqui nós bebemos e não sentimos mais sede, mas antes se faz uma fonte dentro de mim e de ti, crente em Jesus Cristo. Aleluia. Quantos aqui alcançaram os seus? Alcançaram os que não são seus, com a salvação? Aleluia, se tu conhecesse, mulher, o dom de Deus. Oh, aleluia. Se tu conhecesse, oh Espírito Santo, e quem é o que te diz, tu diria, dai-me de beber. Tu pediria e ele te daria água viva.
O contraste aqui do poço de Jacó e o que Jesus oferece àquela mulher, que ele está dizendo: mulher, a fonte de Jacó, ela é limitada, ela é temporária, não passa mais do que isso, pode até cair aqui alguma rocha e entupir essa fonte, mas eu não, estou sempre aqui, sou fonte de água da vida. Água da vida, igreja. Água da vida. Oh, Espírito de Deus. Oh, quantas vezes ouvimos deste altar santo da casa do Senhor, consagrado, que todas as vezes que eu venho pregar aqui, eu fico pedindo a Jesus: Jesus, me dá graça, porque aqui não é um lugar de coach ou de coisa parecida, irmã Suzana. Aqui é o altar santo de pregar a palavra ungida, santa do céu, para a sua igreja aqui na terra. Aleluia. Fonte, Jesus está, é a fonte da igreja. E a mulher responde: Jesus, Senhor, não tem nem com que tirar a água do poço, e ele é fundo. Pois como tem a água da vida, água viva, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Verso 13 diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Corra um pouquinho mais para frente, João capítulo 7. E o 37. Disse-lhe o Senhor Jesus: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu já leu o 38. Igreja, falar em beber, deixa eu tomar um golinho aqui, dá essa. Jesus está convidando aos sedentos. Vou repetir. Jesus está convidando aos sedentos. Só quem vem à fonte é quem tem sede. Só quem procura a fonte é quem tem sede. E sede é necessidade. Quando a alma sedenta tem sede de Deus, ele não quer saber se vai passar 2 horas num banco duro. Ele não quer saber se tem alguém que vai achar ele bonito ou feio ou com a parecida, presbítero Joaquim Neto. Não. Ele não vai estar preocupado se vai vir o resto da igreja todinha. Não. Ele vem. Ele vem para a fonte porque ele é alma sedenta. Como uma coça sedenta por água, diz o salmista, assim é a minha alma por ti, Senhor. Quem tiver sede, vem à fonte de Jesus. E esse texto aqui, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura no 38, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crê em mim, como diz quem? As Escrituras. Quando eu recebi o convite da irmã Ana para a caravana, eu disse: deixa eu orar. Porque eu sempre gosto de orar e pedir Jesus para falar comigo, né? E aí a gente aprendeu nesse ministério, Assembleia de Deus, Ministério da Graça, da gente tomar decisões direcionadas por Jesus. E eu disse: irmã, deixa me dar um tempinho só para mim orar e Jesus, né?
Mas eu disse naquela noite, eu disse uma coisa à irmã Ana sobre pregar o evangelho, que você já tem a maior revelação, presbítero Robério, as escrituras. Né? A Bíblia diz, ide, não é assim? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem quer obedecer um profeta desse, né? Como diz as escrituras, a palavra, a Bíblia é a maior profecia e revelação dada pelo Espírito Santo para a igreja de Deus aqui na terra. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristiane, vai ter dias que pregadores vão pregar aqui neste altar como já pregaram e pregam, e ninguém vai estar preocupado se vai ter o presbítero Wesleyton com revelação, com profecia ou coisa parecida. Não, não, não. Sabe por quê? Nada contra e creio em tudo que é dom espiritual, porque sou pentecostal. Mas como diz a Escritura, a revelação de Deus para a sua igreja aqui na terra. Os 2 discípulos iam no caminho de Emaús. E de repente o Senhor começou a falar com aqueles homens. E aqueles homens não perceberam que era Jesus. E foi andando. Aí um olhou para o outro e disse assim, rapaz, quando ele nos falava, não nos ardia o coração. Vou repetir, não nos ardia o coração. Com o quê? Com a palavra, com a escritura, com o poder de Deus, pela palavra do Senhor, aleluia. Sedentos desta casa, sedenta, qual eu sou o primeiro da fila. Jesus é a fonte desta igreja. Não perca o foco, não perca a linha, não perca o caminho. Ele ainda é o mesmo, é o mesmo Senhor. É a fonte que enche eu e você de graça, autoridade, poder, unção para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Eu não precisaria dizer isso, mas vou dizer. Quantos de vocês cantam aqui e eu fico me segurando para mim não falar em línguas e explodir aqui nesse banco? Aleluia, aleluia. E existe 2 pessoas escolhidas por Deus aqui nesta igreja para o louvor. Sabe, irmã Cláudia Rafael? Você foi escolhido por Deus, não é de hoje. E quando a senhora louvava aqui, o Senhor me trouxe à memória a primeira vez que eu lhe vi no retiro, lá no Serrote Branco, junto com o nosso pastor. E você ia sertão a sertão cantando, e Jesus usando para a glória dele. Sabe por que eu não me meto a cantar, igreja? Porque vocês vão correr tudinho, vai ficar só eu, o pastor e o Serginho. Mas quem tem o dom de Deus, aleluia, aleluia, a fonte que é Jesus, te deu o dom, não enterre para a glória de Deus. Aleluia. Tem mais outros aqui, mas vai ficar em off. Como tem outros que pregam e falam e Jesus fica sacolejando o meu coração. Aí eu digo, é da fonte, está jorrando, é viva! Aquele que crê, como diz as Escrituras, farão rios. Rios brotarão de dentro de você, de dentro de mim. Quem crê, como diz as Escrituras, fica à vontade. Não quero lhe privar. Deixe o Senhor, o rio, fluir dentro do seu interior nessa noite. Volte para casa dizendo, Jesus me visitou essa noite. Jesus me renovou, presbítero, nessa noite.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Alguns dizem, não, o culto está frio, está gelado. Eu e você somos o primeiro, não dá glória, não exalta, não cultua e quer sentir o poder de Deus. Leai chobre, perassurige manchorigene, de plahasai de comanai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, de haraplacalaçou de queramantoso, de repiai, te camanto comando be arrasore. Não retroceda no chamado de Deus na sua vida. Quantas vezes Deus usou os pastores, inclusive o pastor Severo, se estiver me ouvindo, na paz do Senhor, e um cheiro no olho, né? Que nem diz o pastor Edvaldo. Quantas vezes? E um dia, o bonito aqui, não queria mais pregar, irmão, olha. Vou ficar com a Bíblia, com a harpa cristã, e vou dar todos os livros Bíblia de estudo. Aí Jesus me apertou. Me apertou. Sabe por quê? Porque eu estou aqui não é pela minha vontade, é a vontade dele. O dom que ele me deu e te deu não é para nós ser bonitinho ou parecido, não. É para a edificação desta igreja. Não é para dizer, ai, fulano Beltrano prega bem. Não. Todos têm uma palavra de Deus, pela graça de Deus, do seu jeito. Do seu jeito.